Vamos imaginar que você quer plantar uma árvore. Você pega a semente, prepara o solo, coloca no solo, rega, cuida com todo o amor, com todo o carinho, e a sua planta começa a crescer. E ela começa a crescer, começa a crescer, começa a ficar interessante, e você chega um dia e você corta. Ué, mas você não queria que crescesse? É exatamente isso que acontece quando você quer investir, mas não tem uma reserva de emergência. E é sobre isso que eu vou te explicar agora, como montar a reserva de emergência, onde colocar, quais tipos de investimento, que tamanho tem que ser essa reserva, quando começar, tudo isso nesse vídeo agora. E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luciano Fernandes. Eu sou médico cirurgião, mas desde 2018 eu não atuo mais na medicina. Eu trabalho ensinando pessoas a serem livres por meio da inteligência financeira, dos investimentos e do desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse tipo de assunto, já chega se inscrevendo aqui no canal. Se conhece o meu conteúdo, já dá o like porque sabe que vai ser bom. Se não conhece ainda, espera um pouquinho, assiste uns minutos e depois você dá o like aí, por favor. E já pensa, tem algum amigo que precisa aprender a montar a reserva de emergência? Já encaminha esse vídeo para ele. Vamos lá então, falando sobre reserva de emergência, um assunto muito pedido para mim em todos os lugares, e eu vou aqui explicar tudo o que você precisa saber para já montar a sua. Olha só, lá no meu curso Investidor Completo, eu e os meus agora mais de 20 mil alunos, graças a Deus, espalhados em 44 países no mundo, nós chamamos de colchão. Por que colchão? Porque se você cair, você vai precisar de um colchão. O que é cair? É quando você escorrega, é quando você tropeça, é quando você tem algo que você não esperava no meio do caminho e você então cai. Se você tiver um colchão, você se machuca menos ou mesmo nem se machuca. Agora, dependendo do tamanho do colchão, você pode se machucar um pouquinho ou não se machucar nada. E é sobre isso que a gente vai falar já nesse primeiro momento aqui, tá? Primeira coisa, o colchão de emergência. Ele tem esse nome porque ele se usa para... Isso mesmo, você é muito bom. Emergência. Não é para você utilizar quando você quer comprar algo no meio do caminho. Aí você vai podar lá, vai cortar a árvore que eu falei, a planta que você estava regando. Então não é para você nem mesmo fazer um investimento. A tal da reserva de oportunidade. Essa é a reserva de emergência. É usada para emergências. No caso de você ter a sua geladeira queimada numa descarga elétrica, da rede elétrica, você queimou e você precisa resolver nesse final de semana. Você tem que ter o dinheiro para comprar uma nova geladeira que não é um eletrodoméstico barato. Ou você foi demitido, ou você teve um problema inesperado no carro, como eu tive ontem na minha vida aqui e eu utilizei a reserva de emergência. Então você precisa entender que você, independente de você estar investindo ou não, você precisa ter uma reserva de emergência. Ah, Luciano, não quer investir. Tá bem, mas você tem que ter uma reserva de emergência, você tem que ter um colchão, senão em algum momento você vai se machucar. Não é que eu tô rogando praga, que alguma coisa ruim vai acontecer, mas acontece, a vida é assim. Quando menos espera, como ontem no meu caso aqui, eu tive que usar a reserva de emergência por conta de algo muito inesperado no meu carro. Eu fui fazer uma revisão normal e no fim eu vou gastar 16 vezes mais do que eu esperava. Então, tem que ter uma reserva de emergência. Vamos lá então. A primeira coisa que eu vou te falar é o tamanho. Lembra que eu falei? O tamanho. Uma vez eu estava dando uma aula presencial e um aluno muito engraçado levantou a mão lá no fundo e perguntou ao professor, esse colchão, ele pode ser um colchonetezinho de solteiro? Para começar, eu falei, pode, cara. Para começar tá bom. Se você tem um colchonete de solteiro, você já se machuca menos do que cair direto no chão. Então, pode ser sim. Mas que tamanho, Luciano? Bom, você vai achar vários educadores financeiros falando várias coisas aí. A maior parte deles fala em 1 ano do seu salário. E eu acho 1 ano do seu salário muito. É uma opinião pessoal e eu quero te explicar o porquê. Vamos supor que você vá poupar 10% da sua renda. E você vai começar a montar o seu colchão. E você quer ter 12 salários seus guardados. Bom, faz as contas aí. 10% do seu salário para guardar 12 salários são 120 meses. Ou seja, 10 anos. Você vai passar 10 anos só construindo o seu colchão. Cara, vai chegar lá depois de 10 anos, você vai ter desestimulado, vai ter perdido muito tempo nos investimentos, não é legal. Então eu acho que tem que ser um pouco menos. Mas um pouco menos dependendo de como você ganha dinheiro ou da sua profissão, como você preferir. Por exemplo, se você é um concursado público,
federal, você tem aquela segurança, aquela estabilidade. Eu faço assim porque nem tudo é seguro, nem tudo é estável, mas vamos lá. Então você tem menos chance de demissão. Aí você vai guardar para uma emergência mais aquela que eu falei, do carro, da geladeira, ou de alguma coisa assim, uma rachadura na sua parede, da sua casa, enfim. Então você não precisa ter aquele monte de dinheiro e eu recomendo que você tenha aí 3 meses do seu custo mensal, não é do seu salário. Por exemplo, vamos supor que você ganhe 5 mil reais por mês, mas você gaste 4. Você já poupa, ou você gaste 4,5, eu não sei. Aí você vai multiplicar por 3 esse seu gasto, esse seu custo mensal, não o seu salário. Então no caso de você estar mantendo a sua família com 4 mil reais, você vai aí ter 12 mil reais guardado 3 meses, tá bom? Agora, se você é um autônomo, você não tem o concurso público, ou você é um empregado numa empresa privada e já não tem toda aquela segurança, você pode ter aí de 3 a 6, mas pendendo para 6 meses se você é um autônomo, um profissional liberal, como eu era como médico, por exemplo. Então 6 meses do seu custo mensal eu acho legal. Agora, se você é um empreendedor como eu, que tem que se manter, tem que manter a empresa, no caso de algo dar muito errado, você não tem segurança alguma e você opta por isso, porque você quer mais risco, mais retorno, né, como eu, então aí sim você pode chegar dos 6 aos 12 meses. Aí sim, nesse caso, faz sentido você ter mais dinheiro guardado, tá bem? Então esse é o tamanho que você tem que ter do seu custo mensal. Calcule aí agora quanto você tem custado mensalmente você, a sua família, né? Custo mensal da família e multiplique por 3, ou por 6, ou por 9, ou por 12, mais ou menos desse tamanho aí. Aí, e eu volto a dizer aqui, ó, se você tá pensando aí que não precisa de um colchão de emergência porque você não quer investir, eu acho que se você tá me acompanhando aqui no canal, você quer investir. Mas vamos supor que você não queira, você vai precisar também, porque o dia que acontecer uma emergência e você não tem nem investimentos para tirar, o seu caso é pior ainda. Você vai pedir dinheiro para o banco. Você vai lá, alô, banco, gerente, eu preciso de dinheiro emprestado. E ele vai te emprestar pelo juro que ele quiser. E você vai ter que pegar. Então comece a montar e comece a montar agora. Então vamos lá. Como que eu monto essa reserva, Luciano? Já entendi o tamanho. Eu estou poupando, sei lá, 10% da minha renda. Como que eu monto? Eu posso já ir investindo? Essa pergunta me vem bastante e eu já vou te responder que sim. Você pode. Como que você vai fazer? Você vai dedicar aí, vamos supor que 10% da sua renda seja 500 reais, tá? Você ganha 5 mil, tá poupando 500 reais. Você vai pegar 80% dessa renda, ou seja, 400 reais, e vai colocar no colchão. E 20% dessa renda, neste caso 100 reais, você vai colocar nos investimentos. Luciano, mas não é melhor eu colocar tudo nos investimentos para ir mais rápido crescendo minha carteira de investimentos? Não, você tem que ter reserva de emergência. Acabei de falar, senão você vai ter que cortar a árvore lá no meio do caminho. Tá, Luciano, então eu vou botar tudo na reserva de emergência para ir mais rápido. Lembra que eu falei que demora para construir a reserva de emergência? Se for 6 meses, vai dar 5 anos ainda demora um monte. Então o que você vai fazendo? Vai construindo a reserva e vai investindo. Quando você terminar a reserva, você já é um investidor experiente. Nossa, já é 5 anos que você investe, já tem uma certa experiência, já sabe o que fazer, e agora que você pega todo esse valor inteiro na mão, você já é um investidor melhor, já construiu alguma coisa ao longo do caminho, enfim, são inúmeras vantagens. Então essa é a minha sugestão para você. Prof, posso mudar para 70-30? Pode. Posso mudar para 90-10? Pode. O que que eu fiz? Eu fui montando o colchão começando com 80-20, e conforme o colchão já estava maiorzinho, eu fui aumentando a porcentagem de investimentos. Isso é uma coisa pessoal que você pode fazer também. Chegou um ponto ali que eu estava 50-50, e aí eu fui diminuindo o colchão 40, 30, 20, 10, até que eu completei o colchão e fiquei só com meus investimentos que eu tenho até hoje. Ok? E quando eu larguei a medicina, eu já construía como médico o meu colchão. Quando eu larguei a medicina, eu aí aumentei o meu colchão, e aí demorou mais um tempo para eu construir ele, como eu estou dizendo aqui para você. Então já falei do tamanho, já falei de como você vai construir ele, tá? Luciano, eu não consigo poupar. Bom, aí seu problema é outro, você tem que ver um monte de vídeo aqui no meu canal, que eu ensino como gastar menos, como poupar, como você fazer isso na prática e na mentalidade, tá? Tem um monte de vídeo aqui. Bom, onde, Luciano? Eu só quero saber onde, é o que as pessoas perguntam, eu só quero saber qual investimento eu faço. Deixa eu te falar antes uma coisa importante. Eu sugiro que você divida em 2 ou 3 lugares. Então 100% do seu colchão você pode colocar aí 30% num lugar, 30% no outro e 40% no outro. Porque aqui faz sentido você diversificar para proteger ainda mais. Vai que dá um problema em algum lugar. Se estava 100%, você está ferrado, perdeu todo o colchão ou uma boa parte do colchão. Agora, se você dividiu, você perdeu ali uma parte menor, você está mais seguro diversificando.
tá bom? Qual o tipo de investimento para reserva de emergência? Atenção, papel e caneta na mão e vamos anotar tudo aqui agora. Obrigatório, anota e tatua na testa, ao contrário para você ler no espelho. Obrigatório, renda fixa. Sim, por incrível que pareça, já teve educador financeiro dizendo que pode ser em renda variável. Isso é um absurdo, isso é conceito. Não pode ser em renda variável. A bolsa de valores, ela varia. O ano de 2022, por exemplo, foi negativo. Imagina o seu colchão diminuindo. E aí você precisa. Não pode. O seu colchão, eles tem que estar seguro, não pode estar variando e tem que estar líquido. O que é isso? Liquidez é a capacidade de você retirar o dinheiro, liquidar aquele investimento, pegar o dinheiro na mão e utilizar como bem entender. Então, grava isso. Renda fixa, líquida e segura. Anota e tatua na testa. Bota no espelho do banheiro. Renda fixa, líquida e segura. Não vale renda variável. Não vale renda fixa que não é tão segura assim. Já vou explicar. E não vale renda fixa que não tem liquidez. Então, renda fixa com segurança e com liquidez. Se você entende um pouquinho de investimento, você já sabe de quais investimentos eu estou falando. Os únicos investimentos que dão para colchão, eu vou repetir para martelar na sua cabeça. Renda fixa, líquida e segura. E quais são esses investimentos? Por favor, Luciano, diga. Primeira coisa, você faz onde você quiser, desde que siga esses preceitos que eu falei aqui. Então, não pode renda variável. O que é renda variável? Vamos aqui exemplificar. Ações, fundos imobiliários. Não pode isso. Não pode renda fixa que varia. E aqui é um erro muito comum. Quando eu falo Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país, e mas tem dois tipos de título que não servem para colchão, não servem para reserva de emergência, que são Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+. Por quê? Porque eles variam como uma renda variável. Sim, eles variam, né? E você pode até tirar proveito disso, mas se você não sabe, não é bom você tirar o dinheiro a qualquer momento, porque você não sabe o que está fazendo, não sabe se ele está mais ou se está menos, não entende de taxa de juros, não entende de marcação a mercado, aí você vai lá e tira o dinheiro e tirou menos. Não é interessante que você perca o seu dinheiro ali. Então, é importante que o seu dinheiro esteja sempre aumentando. Aumentando um monte, Luciano, qual é o melhor, o que mais rende? Eu volto a dizer, renda fixa líquida e segura. Importa segurança, importa liquidez. A rentabilidade importa menos. Não é que não importe nada, mas importa bem menos. Então você não vai buscar o mais rentável, porque o mais rentável vai ter que ser variável. O mais rentável vai ter que correr risco. E não é momento, não é lugar de você correr risco o seu colchão de emergência. Tá bem entendido isso? Então vamos lá. Qual é o único título do Tesouro que você pode utilizar? Não é o prefixado e não é o Tesouro IPCA+. E também não é o novo título do Tesouro, o Renda Mais Aposentadoria. O único que você pode utilizar é o Tesouro Selic, que ele é líquido e ele é seguro. E o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país. Então, não pode renda variável, não pode renda fixa que varia, tipo Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado, e não pode renda fixa que não tem liquidez, como por exemplo um CDB com vencimento em 2025. Nós estamos em fevereiro de 2023, quando eu gravo esse vídeo. Então não faz sentido. Daqui a 2 anos, você não pode tirar. Tá, e uma LCI, LCA daqui a 3 meses que nem tem, também não adianta, porque se acontecer uma emergência semana que vem, você não consegue tirar. Então lembra, tem que ter liquidez e liquidez diária. Luciano, eu tenho um apartamento e aquele lá é minha reserva de emergência. Errado, porque você não tem liquidez, você não consegue pegar o dinheiro a qualquer momento. Luciano, eu tenho minha reserva de emergência numa debênture. Errado também. Por quê? Porque é muito arriscado. Eu já ouvi falar em previdência privada, absurdo, porque você não tem liquidez diária, eles te privam do teu dinheiro, você não pode mexer no seu dinheiro. E também, por incrível que pareça, uma pessoa já me falou, eu tenho minha reserva de emergência no meu FGTS, meu fundo de garantia. Cara, o FGTS é o negócio menos líquido que existe, você não consegue mexer naquele troço lá. Em outro vídeo eu falo sobre isso, né? Por que o governo não deixa você mexer? Você não pode mexer, então não é nesses lugares. Então, Tesouro Selic é a minha primeira indicação para a reserva de emergência. Eu vou te dar mais 2 aqui, tá? Primeira, Tesouro Selic. Segundo, um CDB. Você falou que não podia CDB. Calma, CDB com liquidez diária. Tem um monte de CDB que vai estar escrito com liquidez diária. Aí você pode investir nesse. E de preferência, no mínimo, 100% do CDI. Por que no mínimo 100% do CDI, Luciano? Porque o Tesouro Selic rende 100% do CDI. Então não faz sentido você deixar de investir no Selic para investir num outro que está pagando 92% do CDI. Então, que ele empate pelo menos ali 100% do CDI. Tem até com mais, viu? 101, 102, 103, 105, 120, tem alguns lugares aí que você pode procurar. Aí sim, estando satisfeitas
as premissas de segurança e liquidez, aí você pode procurar um pouquinho a mais de rentabilidade. É exatamente por isso que a poupança não é o melhor lugar para você deixar sua reserva de emergência. Tem segurança, tem liquidez, mas não tem uma rentabilidade legal. Então o Tesouro Selic ele vai render bem mais, o CDB 100% do CDI vai render bem mais e ainda tem a liquidez e a segurança. Inclusive o CDB tem a mesma segurança que a poupança, protegido pelo FGC. Já o Tesouro Selic tem a proteção maior ainda, que é a proteção do governo, e é por isso que eu digo que é o investimento mais seguro do país. E o terceiro lugar que você pode deixar são as contas remuneradas dos bancos que oferecem, né, como grandes bancos ou bancos digitais. O famoso porquinho da Nubank, que é uma conta remunerada protegida pela FGC, é um RDB na verdade. Então ali no porquinho da Nubank você pode colocar. Tem outros lugares como poupança, tem outros lugares como um fundo de renda fixa sem taxa, que eu não gosto muito, mas é possível. Você pode colocar nesses lugares, mas os três melhores são esses que eu falei. Tesouro Selic, CDB 100% do CDI com liquidez diária, tá legal? De preferência de grandes bancos, bancos sólidos. Embora tenha a proteção do FGC, é bom você escolher um banco melhor. Ou uma conta remunerada, ou o porquinho da Nubank ali também. E aí você divide uma parte em cada um. E aí, Luciano, você vai revelar onde é que está o seu colchão agora no final do vídeo? Vou. Ele está exatamente nesses três lugares que eu falei para você. Eu tenho o Tesouro Selic, que é a maior parte. Eu tenho o CDB 100% do CDI, no Banco Inter, inclusive. Isso aqui não é indicação, eu não sou patrocinado por isso. E também tenho lá no RDB da Nubank o porquinho, o guardar dinheiro da Nubank, que é de mais fácil liquidez, inclusive de noite e final de semana. O Tesouro Selic você não tem liquidez de noite e final de semana, feriado. Então estragou a geladeira no sábado à noite, você vai no hipermercado e compra a geladeira com o dinheiro que estava na conta remunerada ou no CDB 100% CDI. Alguns você tem liquidez de noite, final de semana e feriado também, entendeu? Gostou do vídeo? Agora dá o like então, encaminha para alguém porque eu falei aqui tudo o que você precisa saber sobre reserva de emergência. Eu tô gravando aqui, eu ainda não sei quantos minutos deu, mas em alguns minutos eu resumi tudo o que você precisa saber. Encaminhe esse vídeo para alguém porque é uma aula de reserva de emergência, tá bom? Agora eu vou pedir para você também uma coisa. Você pode ver vários links aqui embaixo que você pode ver todos os produtos que a gente tem. A gente tem e-book para investir em ações, a gente tem curso para sair das dívidas e organizar sua vida financeira. A gente tem a nossa loja para você comprar essas camisetas que eu uso aqui. Então, vai aqui dar uma olhada nesses links e me diz aqui, você já tem reserva de emergência? Escreve aqui para mim nos comentários onde estava a sua reserva de emergência até agora. Você vai mudar depois desse vídeo? Vamos conversar aqui embaixo, gente. É muito legal ter uma comunidade aqui, tá bom? Pense nisso, monte o seu colchão, porque se você cair, você vai precisar dele. Pense nisso. Seja inteligente, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!